A paz do Senhor Jesus, seja bem-vindo a mais um vídeo. Hoje eu quero trazer aqui mais uma palavra ao teu coração e hoje nós iremos refletir sobre o que está no livro de Salmos, capítulo 51. É um salmo bem conhecido, mas é um salmo, além de lindo, muito profundo, e da mesma forma que Deus ministrou ao meu coração, tenho certeza que essa palavra também irá te alcançar de alguma forma. Eu vou ler apenas o versículo 10 e o 11. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito reto. Não me lances fora da tua presença e nem retires de mim o teu Espírito Santo. Aqui nós vemos um quebrantamento profundo de um homem que falhou, de um homem que errou, de um homem que infelizmente deixou ser levado pelos seus sentimentos, mas é um homem considerado segundo o coração de Deus, pelo seu coração quebrantado, pela sua rendição, pela sua entrega. Davi era um homem que ele sabia reconhecer as suas falhas, era um homem que sabia assumir as suas responsabilidades diante de Deus, no que diz respeito a entender que ele era o único responsável pelos seus atos e que ele precisava se quebrantar verdadeiramente ao Senhor, e quando ele se arrependia de uma forma genuína. Essa palavra será direcionada a pessoas que por algum motivo falhou no meio da caminhada, por algum motivo se perdeu no meio do caminho. Eu quero dizer para você, levante a tua cabeça, erga a tua cabeça. Então se levante, não importa quantas vezes você caiu, quantas vezes você pecou, o importante é que você tenha esse coração quebrantado, assim como o salmista Davi, um homem que sabia se render diante de Deus, sabia colocar as suas falhas diante de Deus, um homem que sabia reparar as suas falhas e reparar os seus erros diante de Deus. Quando você erra, quando você falha, o inimigo muitas vezes ele vai querer se apropriar das suas fraquezas para lançar sobre você um fardo, uma culpa, ao ponto de você se distanciar do querer e da vontade de Deus. Mas, como eu disse, esse vídeo aqui é muito direcionado para você que por algum motivo falhou, caiu, se prostrou no momento da sua fé, no momento da sua caminhada, da sua jornada cristã, no momento em que você estava firme na sua fé. A palavra que eu tenho para você hoje é: se levante, não se prostra, não se renda, não se entregue, porque é isso que o inimigo quer. Ele quer que você se prostra, ele quer que você se canse, sabe, de lutar e continuar tentando. Mas no momento que nós nos prostramos e que nós nos entregamos à situação de vulnerabilidade, nós estamos dizendo que o sangue de Jesus não tem poder sobre a nossa vida. Que você entenda que o sacrifício que Jesus fez ali naquela cruz foi para que hoje você se levantasse, se reerguesse em Deus e continuasse a caminhar novamente. Aqui nós vemos o maior exemplo de alguém que falhou, de alguém que errou, mas de alguém que reconhecia a sua dependência de Deus e sabia o quanto ele precisava da presença de Deus, o quanto ele era dependente da presença de Deus. E por que eu li esses dois versículos? Porque eu acho esse ponto da oração de Davi muito lindo. Quando ele ora ao Senhor e diz: Deus, cria em mim um coração puro e renova dentro de mim um espírito reto. Por que Davi ora assim? Porque Deus, ele é um Deus que ele reconstrói todas as coisas que estão perdidas, todas as coisas que estão quebradas, todas as coisas que estão destruídas dentro de nós. Deus, ele é um Deus que ele coloca tudo no lugar. Deus é um Deus que refaz novamente, que nos levanta novamente, que nos coloca de pé novamente. Então que você se renda ao Senhor, ao invés de você se distanciar da presença, que você, sabe, se firme mais, se levante em Deus. Não se entregue a esse desespero momentâneo, mas se renove em Deus. Faça como Davi, ore ao Senhor, peça ao Senhor e demonstre para o Senhor o quanto você não pode viver longe da presença dele. Quando Davi, ele cita esse versículo: não me lances fora da tua presença, eu acho muito lindo. A maior preocupação de Davi nesse momento não era como as pessoas o veriam dali para frente, mas era o quanto ele ainda teria da presença de Deus, sabe? Muitas vezes, quando nós falhamos, quando nós erramos, quando cometemos algum pecado, porque todos nós falhamos, nós ficamos demais preocupados com o que as pessoas vão achar, com o que as pessoas vão pensar de mim, ao meu respeito, quando na verdade a nossa maior preocupação precisa ser o quanto ainda tenho da presença de Deus na minha vida. Não dá para você viver sem a presença do Senhor. Se você caiu em algum momento da sua vida, se levante hoje em nome de Jesus. A palavra para você é: se levante, erga a tua cabeça, sabe, ainda nada está perdido para você, muito pelo contrário, no Senhor ainda há oportunidade para você se levantar, recomeçar novamente, tentar novamente e avançar novamente para o propósito, para o chamado que ainda está de pé sobre a sua vida. Então faça como Davi. Se você pecou em alguma área da tua vida, se você falhou na sua vida, se prostra diante do Senhor e fala: Deus, essa é a verdade do meu coração. Seja transparente, porque Deus, ele te sonda, Deus conhece o teu coração, Deus, ele te vê, e antes
antes que a palavra chegue na sua boca, o Senhor tudo já conhece. Então, com Deus não há segredos. Renda ao Senhor toda a verdade do teu coração e saiba, Deus, Ele não deixou de te amar. Deus ainda está com você. Não torne esse momento que você caiu como um fardo, mas se levante em Deus. É claro, né? Você não pode se acostumar com esses momentos de queda. Você não pode se acostumar com esses momentos de pecado. Se levante em nome de Jesus. Não se acostume. Se você caiu aqui, se você falhou aqui, se você pecou ali, não se conforme. Não se conforme, porque Deus tem mais para a tua vida. Deus, Ele tem mais para você. Comece novamente a trilhar o caminho que Deus já tem preparado para você. O inimigo, ele é muito astuto, o inimigo não quer te ver vencer. É por isso que o inimigo, ele prepara ciladas, ele prepara momentos, ele prepara situações para você cair, para você se prostrar, sabe, para você olhar para você mesmo e dizer, eu não sou capaz de vencer essa situação, mas o nome do Senhor Jesus, você é sim. E no momento que você se prostra, olhando para você e achando que você não é capaz de vencer esse momento difícil, sabe, aonde o peso do pecado está sendo muito maior do que a presença de Deus, que você olhe para a cruz nesse momento e entenda uma coisa, o poder de Deus se aperfeiçoa na tua fraqueza, e é nesse momento de fragilidade que o Senhor quer que você recomece nele, em nome de Jesus. Eu tinha preparado uma outra palavra para ministrar, mas neste canal aqui eu procuro ser direcionada por Deus, eu procuro realmente fazer aquilo que o Senhor quer que eu faça, e no momento que eu estava preparando a outra palavra, o Senhor bradou fortemente e falou, não, você vai falar com pessoas que nesse momento estão fragilizadas pelo peso do pecado, pelo peso da opressão, sabe, o Senhor me trouxe essa palavra como um renovo de Deus para a tua vida, e no momento o Senhor já ministrou no meu coração sobre o Salmo 51, por quê? Porque Deus ainda te ama. Se você está ouvindo essa palavra nesse momento e agora, é porque Deus, Ele não quer que você fique neste estado, sabe, nesse estado deplorável, onde você só falha, peca e não reconhece o sangue de Deus sobre a sua vida. Quantas pessoas pecam, né, e abrem mão de si mesma, dizendo, não, para mim não tem mais jeito, para mim já, acho que Deus nem olha mais para mim, muito pelo contrário, isso é a maior mentira do inimigo sobre a tua vida, e o Senhor vem aqui com essa palavra para dizer que Ele ainda tem algo com você, que Ele ainda investe em você. Não aceite esse estado de miséria espiritual, tome uma posição hoje, se posicione hoje, se quebrante e tenha um arrependimento genuíno, não é aquele arrependimento de remorso, não, mas é um arrependimento genuíno, aonde você olha para o pecado e você tem nojo, aonde você olha, sabe, para onde você caiu, para onde você falhou, e sabe, em Deus você clama dizendo, Senhor, eu não aceito voltar para aquele lugar de miséria, eu não aceito voltar para esse estado de vulnerabilidade, eu não aceito, porque o Senhor pagou um alto preço por mim, sabe, coloque a palavra no teu coração, crave a palavra no teu coração e se pegue ao maior exemplo de Jesus. Jesus não morreu por você em vão, foi um preço muito alto, foi pago para que hoje você estivesse de pé, sabe, não invalide o sangue de Jesus naquela cruz, não, você é muito precioso, você é muito preciosa para o Senhor, então se posicione em Deus, tome as tuas armaduras, entre em guerra e vença no nome do Senhor Jesus, amém? Primeiramente, porque a nossa luta não é contra a carne e o sangue, mas é contra toda potestade maligna que dia após dia se levanta contra você, contra a tua fé, para te destruir. Então, sabe, abre os seus olhos espirituais enquanto eu falo nesse momento e comece a declarar, eu vou vencer em nome de Jesus, eu vou sair dessa situação, eu vou sair desse pecado, eu vou sair dessa luta, eu vou sair dessa prova e eu vou ser um instrumento de bênção nas mãos do Senhor. A primeira coisa, reconheça que nesse momento você precisa se levantar, confessar, se render, se humilhar. E segunda coisa, se posicione em Deus e perceba o quanto a presença de Deus é valiosa demais para ser trocada por qualquer outra coisa. A presença do Senhor sobre a tua vida é valiosa demais por ser trocada por algum momento de prazer qualquer, por algum banquete, por qualquer outra coisa que seja. A presença do Senhor vale muito mais sobre a tua vida. Então valorize essa presença, valorize o sangue de Jesus derramado naquela cruz por você. Entenda uma coisa, o Espírito ainda está disponível, que você possa ter essa necessidade de entender que sem essa presença, sem esse Espírito, nós não vamos vencer qualquer batalha. E olha que preciosidade, hoje você ainda tem o Espírito Santo para habitar dentro de você e clame por esse Espírito, clame por essa presença, se encha novamente desse amor, dessa presença gloriosa do Senhor e continue caminhando em direção ao propósito de Deus para a tua vida, amém? Guarde essa palavra no seu coração e até o próximo vídeo.